Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja muito bem-vindo ao canal Um Convite. Este é o seu programa Lição na Imagem. Bom, a minha voz está assim porque estou gripado, mas quero acreditar que alguma coisa vai se entender pela graça de Deus. Nós estamos na lição número 3 da Escola Sabatina, que tem como tema Orgulho e Humildade. Esta lição é uma continuidade da lição passada. A lição passada nos mostrava que nós precisamos de Deus, nós precisamos de estar ligados à videira verdadeira que é Jesus. E esta também nos ensina que nós também precisamos estar ligados à videira verdadeira que é Jesus. Mas como? O que é que essa imagem quer nos ensinar? Vamos primeiro ver o verso para memorizar. Diz assim, Lucas 14, versículo 11. Porque todo o que se humilha será... porque todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. Lucas capítulo 14, versículo 11. Nós vemos nessa imagem 3 degraus. O degrau mais alto é o terceiro, está em terceiro lugar. O degrau a seguir do terceiro, o segundo mais alto, está em segundo lugar. E o degrau mais baixo está em primeiro lugar. E estes homens, nós podemos perceber aí que o que está no degrau mais alto em terceiro, ele está festejando como se fosse o vencedor. E o segundo também, ele está aí orgulhoso de si. E o terceiro está de joelhos orando, enquanto uma luz desce do céu irradiando. E em frente dele vemos uns 2 ramos de oliveira. O que essa imagem quer nos ensinar sobre o orgulho e a humildade? Bom, queridos irmãos, o orgulhoso é aquele que se acha autossuficiente. É aquele que está no alto, acha que pelos seus méritos ele é capaz. Ele acha que não precisa de Deus pelas suas próprias conquistas, ao passo que o humilde é aquele que diz: eu não sou nada sem Deus. É aquele que ora e suplica e se arrepende. Esta imagem conta-nos a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu religioso achava que não precisava de suplicar e se humilhar e que podia falar diante de Deus face a face. Ele dizia: Deus, eu não sou como esses pecadores. Mas o publicano batia o peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele não conseguia olhar nem sequer para o alto, porque se achava pecador. E foi perdoado aquele publicano que se humilhou diante de Deus. Essa imagem é uma parábola, é uma contramão do que acontece no mundo de hoje. Estes 2 homens que estão de pé representam o orgulhoso, que acha que tudo pode e tudo é capaz, mas não sabem que eles estão a perder. Ao passo que o homem de joelhos representa os humildes, aqueles que verão a Deus. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Então, esta luz significa a presença de Deus. Só aqueles que oram, só aqueles que suplicam a Deus, estes recebem a luz. Enquanto os humildes que oram, se arrependem e suplicam e recebem a luz de Deus, os orgulhosos continuarão na escuridão, achando que estão no caminho certo, sendo que eles estão no caminho errado, porque sem Deus nós nada podemos fazer. E outro detalhe que esta lição nos ensina são os 2 ramos de oliveira que estão aí diante do homem ajoelhado, recebendo a luz dos céus. O que isso significa? Bom, queridos irmãos, os ramos de oliveira estão ligados aos Jogos Olímpicos. Na Grécia Antiga, os vencedores dos Jogos Olímpicos não recebiam valores monetários ou medalhas como hoje. Eles recebiam uma coroa trançada por ramos de oliveira, que também eram chamados, ou podia ser ramos de louro, ou então
contínuo e era um grande prestígio. Então, isso nos mostra que a nossa vida é como se fosse uma corrida, é como se fosse um jogo. Mas só que nesse jogo vence aquele que termina a corrida, vence aquele que reconhece que sem Deus nada pode, não vence aquele que chega em primeiro ou em segundo ou em terceiro, mas aquele que se humilha, aquele que se acha menor e mesmo assim ele permanece, este é que vence. Estes ramos de oliveira, queridos irmãos, também nos chamam a atenção. Jesus gostava de ir no Monte das Oliveiras orar, porque era perto de Jerusalém e era um lugar calmo. Nos ensina que nós precisamos orar, buscar a presença de Deus. Assim como Jesus buscava a Deus em oração no Monte das Oliveiras, nós também precisamos buscar a Deus. Ainda que não seja no Monte das Oliveiras, mas onde quer que nós estejamos, busquemos a Deus. A verdadeira humildade consiste em reconhecer a Deus. Que nós possamos pedir a Deus para moldar o nosso caráter, que sejamos como Moisés, o homem que é lembrado como sendo o profeta mais humilde e mais manso, e que nós sigamos o exemplo de Jesus, que sempre orava, e um dos lugares mencionados de oração é o Monte das Oliveiras. Só os humildes receberão a luz que vem de Deus, e os orgulhosos continuarão nas trevas e na escuridão. Só os humildes são chamados filhos da luz, e os orgulhosos são chamados os filhos das trevas. Lembre-se, queridos irmãos, que o orgulho foi o que fez com que Lúcifer fosse expulso e destituído da glória, da doxa de Deus, fosse alienado. Mas aqueles que se humilham, esses serão exaltados diante de Deus. Que esta imagem possa trazer mais ensinamentos em sua vida e que eu e você sejamos pessoas humildes diante da presença de Deus, e Deus então assim nos exaltará. Até a próxima, se Deus então nos permitir. Fique com Deus.